Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos. Aqui é o Rodrigo, professor de matemática. Estamos separados nesse momento aí por essas coisas que vocês já sabem, né? Mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos aí de novo, né? Trocando ideias, discussões, tirando as resenhas, beleza? Então, pra gente não ficar parado, ficar sem estudar, não pode, estudar é importante. Então a gente vai começar a revisar alguns conteúdos, ok? E o primeiro conteúdo a ser revisado é o conjunto dos inteiros, mais precisamente, né, estudar a ideia de números negativos. Então, por exemplo, a temperatura de 8 graus negativos. Como é que podemos representar essa temperatura? Então, a temperatura de 8 graus negativos menos 8 graus, né? A gente está falando de negativo, então estou usando a ideia do sinal de menos, beleza? 800 metros no fundo do mar. Então, qual é a profundidade? Está abaixo, então eu tenho aqui está o nível do mar, e essa pessoa se encontra a 800 metros abaixo do nível do mar. Então, nesse caso, estamos falando de profundidade, é menos 800 metros de profundidade. Tá? Então, como eu já falei para vocês em sala, tudo na matemática não é criado por acaso, ok? As coisas elas surgem pela necessidade das pessoas, ok? Em se usar determinadas coisas, e chegou um certo momento onde houve a necessidade de ser estudado números negativos, tá? Então, esses números negativos, eles precisavam ser colocados, né, ser organizados de uma melhor forma em um determinado lugar, que esse lugar é chamado de conjunto, tá? Então a gente vai ter lá um conjunto agora de números, aonde os números negativos eles vão estar presentes. E esse conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros, beleza? E o conjunto dos números inteiros ele vai ser representado pela letra Z, ok? Z de Z inteiros, beleza? Então nunca pode esquecer. Então eu quero formar o meu conjunto de números, tá? Negativos, né? Os negativos eles irão aparecer. Então a gente conheceu lá no sexto ano a ideia do conjunto dos naturais, né? E esses números naturais eles eram infinitos, né? Começavam no zero e seguiam infinitamente em ordem crescente. E a partir de agora a gente vai ter a ideia também dentro desse conjunto, né, de colocar os números negativos. Então, os números negativos eles irão estar presentes a partir de agora, ok? Então, a partir do zero também ele vai em ordem crescente. Então, eu apresento para vocês o conjunto dos números inteiros. Galera, se eu dissesse para vocês o seguinte, se eu pegasse conjunto dos inteiros e com esse conjunto eu quisesse tirar uma parte dele e formar outros conjuntos, a gente poderia fazer? Poderia, tá? Então, dentro do conjunto dos inteiros, eu vou retirar certos elementos dele e esses elementos que a gente retirou eu vou formar outros conjuntos. Esses conjuntos eles vão ser chamados de subconjuntos, beleza? Então, o subconjunto ele é um conjunto que está dentro de outro. Então, o conjunto dos inteiros, tá, tem algumas particularidades. Trouxe 5 principais. A primeira é o conjunto Z com asterisco. Esse asterisco, galera, está dizendo que eu tenho todos esses números, exceto
1, exceto o número 0. Então eu posso construir aí todos os números, ok? Inteiros, exceto o 0. O próximo conjunto é o Z mais. O que significa isso, galera? Significa que eu vou pegar esses números, tá? E vou retirar toda a parte negativa. Só vai existir a parte positiva, ok? Então, ele é chamado de forma o conjunto, tá? Subconjunto dos inteiros da parte não negativa, certo? O Z mais asterisco, galera, o Z mais já está aqui. O que significa o asterisco? O asterisco a gente vai retirar o 0. Então é esse conjunto, só que sem o 0. O próximo conjunto é o Z menos. Se o Z mais a gente vai pegar a parte não negativa, o Z menos a gente vai pegar a parte não positiva. Então, ó, 0, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Por que o 0? Porque o 0, galera, ele é neutro, tá? Ele não é nem positivo nem negativo. Então, se o Z menos é a parte não negativa, o Z menos asterisco é esse conjunto sem o 0. Ok? Então, esses são os principais subconjuntos do conjunto dos inteiros, beleza? Bom, galera, chegando aí ao final, tá? A gente já conheceu aí o que é o número inteiro, tá? Ele é formado por parte positiva, parte negativa. Então a gente pode representar geometricamente os números inteiros. Então quando eu falo representar geometricamente, tá? A gente vai usar a reta numérica, né? No início da aula eu representei os números na forma de conjunto, né? Então aquela forma é a forma de conjunto, tá? E a segunda forma de representar os números pode ser através da forma geométrica, tá? Então, ó, eu botei o número 0, né? Como será a minha origem, e a minha origem eu vou representar ele pelo ponto, pela letra O, tá? Então, O vai ser, vou dizer que O é o ponto, tá? Dessa reta, ele pertence a essa reta, e ele representa o número 0. O número 1 eu vou representar pelo ponto A. O número 2 eu vou representar pelo ponto B. O menos 1 eu vou representar pelo C. O menos 2 pelo D, tá? A ordem dos números, perdão, a ordem das letras fica a critério de vocês, tá? Não precisa colocar em ordem alfabética, beleza? Então, como eu já associei aqui os números com as letras, né, que são os pontos, então, ó, posso dizer para vocês que o ponto A representa geometricamente o número 1 positivo. Assim como se eu ler da forma inversa, o número 1 positivo, ele é a abscissa do ponto A. Beleza? Então, os números inteiros também têm a sua relação de ordem, ou seja, a relação do sucessor com o antecessor. O que é o sucessor? É o número que vem logo após, né? É o número somado com uma unidade. Ou seja, o sucessor de 0 é 0 mais 1, que é igual a 1. O antecessor de 0, no conjunto dos inteiros. O antecessor é o número menos 1, né? Então, o antecessor do 0 é o menos 1. Já o antecessor de menos 2, né, é o menos 2 somado por o menos 1, né?
Então é menos 2, menos 1. O sucessor de menos 2 é o menos 3, é isso? E o sucessor de 1 é 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza? Então a gente fecha aqui nossa aula. Os exercícios vou deixar postados lá no grupo. Ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.